7 de julho de 1944, aproximadamente um mês após o dia D, em uma estrada isolada perto da vila de La Haye-du-Puy, no norte da França. Era final de tarde e fumaça e neblina permeavam o ar sob um céu carregado de neblina. O soldado Thomas Hawkins, um jovem de 24 anos, filho de fazendeiros de Lancaster, Pensilvânia, escondia-se atrás de uma cerca viva quebrada. Seu rosto estava coberto de sujeira e suor, com um fio de sangue escorrendo acima da sobrancelha direita. Diante dele jazia a carcaça destruída de um canhão antitanque de 57 milímetros, cuja mira havia sido quebrada naquele mesmo dia. Ele possuía apenas 4 projéteis perfurantes restantes, sem comunicação por rádio, reforços ou ordens explícitas. Um som familiar ressoava ao longe, um estrondo baixo e contínuo semelhante a um trovão distante no concreto. A coluna de tanques alemã se aproximava, composta por pelo menos 10 gigantes de aço da máquina de guerra nazista, avançando com uma velocidade maior do que a prevista pelas informações de inteligência. Eles estavam atravessando aquele caminho estreito, que servia como a única rota de suprimentos para a posição avançada dos aliados. Hawkins reconheceu a dura realidade. A linha não resistiria. Se aqueles tanques a rompessem, todos os soldados de infantaria do batalhão próximo ficariam cercados. Sem apoio antitanque e com o tempo se esgotando, ele só tinha um canhão defeituoso e uma esperança fervorosa. Ele pressionou a bochecha contra o aço desgastado, controlando a respiração. Em voz baixa, murmurou: "Não para deuses, não para ninguém, mas para mim mesmo. Se eu tiver uma chance, vou aproveitá-la ao máximo." Os eventos dos 9 minutos seguintes se tornariam um dos episódios mais surpreendentes da campanha da Normandia. No entanto, quase ninguém tinha conhecimento disso até agora. A história de um soldado comum se desenrola. Thomas Hawkins não vinha de uma família militar. Ele era de uma pequena fazenda nos arredores de Lancaster, Pensilvânia, onde o céu parecia mais vasto do que o mundo que ele imaginava. Seu pai cuidava de gado leiteiro, sua mãe cuidava da casa e coordenava os 6 filhos como engrenagens de uma máquina. Thomas, o caçula, era esguio como as cercas de estacas que pontilhavam suas terras agrícolas, ostentando cabelos ruivos vibrantes e um semblante tranquilo. Ao contrário da maioria dos garotos de Lancaster, que gostavam de beisebol, Thomas preferia a serenidade da mata. Seu pai lhe presenteou com um pequeno rifle calibre .22 em seu 10º aniversário, e juntos caçavam esquilos e coelhos antes do amanhecer. A regra de seu pai era simples: nunca desperdiçar balas. Se fosse para puxar o gatilho, era preciso sentir o ritmo do vento, o peso do ar e as batidas do coração pulsando na ponta dos dedos. "Você não atira com os olhos, Tommy", dizia seu pai. "Você atira por instinto." Esse conselho simples, mais tarde, determinaria o destino de um comboio de tanques alemães durante a guerra. Thomas hesitou em se alistar quando o conflito chegou às suas costas. A família Hawkins se reuniu em volta de seu velho rádio Zenith no dia seguinte ao ataque a Pearl Harbor para ouvir o discurso do presidente Roosevelt. Nessa época, seus irmãos já estavam estabelecidos, com famílias, administrando as fazendas. Thomas ainda consertava tratores e cuidava das vacas. Em 1943, ele esperava a paz, pois seu nome ainda não havia sido chamado para a guerra. Mas isso mudou com a convocação para o serviço seletivo. Com apenas uma mochila e uma foto dobrada de Rex, o cachorro da fazenda da família, ele partiu rumo a Fort Benning, na Geórgia. O treinamento básico foi uma provação, enfrentando o calor, a poeira e os sargentos instrutores implacáveis da Geórgia. Hawkins provou ser resiliente, apesar de não ser o mais forte ou o mais rápido. Ele tinha um talento especial para ler campos abertos, assim como antes lia as florestas, e quando acertava os alvos, simplesmente recalibrava e atirava novamente sem alarde. Um instrutor reconheceu sua compostura sob pressão e o transferiu para o treinamento antitanque, com o canhão de 57 milímetros em suas mãos. Os britânicos o chamavam de canhão de 6 libras, mas Hawkins o via como a mula, poderoso, implacável, porém preciso. Ele dominou a desmontagem, a lubrificação e a remontagem do canhão de olhos vendados.
No inverno de 1943, ele calculava distâncias baseando-se apenas no som, decifrando a variação no tom dos apitos da artilharia enquanto cortavam o vento. Hawkins não se considerava um herói. Via-se apenas como aquele que garantia que a mula fosse alimentada. Em suas cartas para casa, brincava sobre seu papel. Sua mãe respondia todos os domingos, incentivando-o a ser corajoso, mas cauteloso. Ele guardava cada carta em segurança no bolso do peito, encontrando nelas forças. Em maio de 1944, sua unidade embarcou em um navio de transporte de tropas com destino à Inglaterra. A viagem marítima durou quase 10 dias. Os beliches exalavam o odor pungente de óleo e sal. Na terceira noite, ouviu soldados experientes discutirem sobre os tanques alemães. Os Panzers, que devastaram a França em 1940. Eles afirmavam que a blindagem era tão robusta que projéteis menores ricocheteavam como pedrinhas. O próprio nome Panzer carregava uma sensação de pavor, um estrondo quase humano em sua ameaça. Hawkins permaneceu em silêncio, contemplando como seria enfrentar uma daquelas máquinas, armado apenas com uma equipe de artilharia e um suprimento limitado de munição. No início de julho, eles avançavam cada vez mais pela Normandia após a invasão inicial. Comandantes percorriam fileiras de tendas na Normandia, reforçando seu objetivo: romper as fortificações de Hitler e libertar a Europa. Hawkins inspecionou sua arma, preparou seus suprimentos e permaneceu em silêncio. Ele não estava pensando em libertação ou fama. Em vez disso, ponderava se o som dos grilos da Pensilvânia ainda ecoaria após o primeiro disparo. Em 4 dias, ele avançaria para a linha de frente na Normandia, carregando o mesmo canhão de 57 milímetros pela lama, seu coração palpitando não de medo, mas de dever. Ele era, como seu sargento havia dito, um homem comum enfrentando uma circunstância incomum. O comboio de aço segue em frente. A vila de La Haye-du-Puy estava estranhamente silenciosa naquela manhã. Ela se aninhava entre sebes ondulantes e estradas rurais estreitas, semelhante a inúmeras outras cidades da Normandia. Casas de pedra, telhados de ardósia e o cheiro de terra úmida eram suas características distintivas. Em 7 de julho de 1944, a linha de frente americana avançou para o sul a partir da praia de Utah, através de Sebes, com a intenção de interromper os reforços alemães e tomar estradas cruciais antes que pudessem se reagrupar. No entanto, a inteligência falhou ao não perceber um detalhe crucial. Uma coluna de tanques alemã avançava rapidamente para o norte. O soldado Thomas Hawkins e sua equipe de artilharia tinham a missão de defender a entrada leste da cidade. Seu canhão antitanque de 57 milímetros estava posicionado perto de uma linha de árvores, oferecendo um ponto de vista ideal sobre uma estreita estrada de cascalho. Apesar da elevação mínima e da visibilidade limitada, era sua única posição defensiva. Eles haviam chegado na noite anterior sob a proteção da escuridão e passaram grande parte da manhã limpando a vegetação e estabelecendo pontos de retirada. Por volta das 3 horas da tarde, o primeiro som foi ouvido. Começou como um zumbido fraco, depois uma sensação de tremor no chão, um tipo de vibração que chega à espinha antes que os ouvidos a percebam. O soldado Hawkins permaneceu imóvel, com a mão repousando no cano de aço frio do canhão. O soldado Kinney ergueu os olhos da caixa de munição, murmurando: "Vocês sentem isso?" O som aumentou de volume. Não era apenas um motor, mas vários. Inconfundivelmente, o estrondo das esteiras, o tilintar das engrenagens, o rugido profundo de máquinas robustas e determinadas. Hawkins saiu de seu esconderijo atrás de arbustos e ergueu seu binóculo. Através da neblina e do nevoeiro, ele os distinguiu, cruzes escuras em tanques de casco cinza. Mais de 3 tanques Mark IV, acompanhados por veículos blindados de transporte de tropas e caminhões de suprimentos. Ele estimou que fossem cerca de 10 veículos ou mais. Não se tratava de uma patrulha de rotina. Era um contra-ataque mecanizado em grande escala. A estrada por onde trafegavam era estreita,
mas levava diretamente a La Haye-du-Puy. Se rompessem as defesas, a vila estaria perdida e as unidades de infantaria dentro dela seriam aniquiladas. Hawkins abaixou os binóculos. Não havia tempo para chamadas de apoio por rádio. Sem cobertura aérea, sem artilharia. Apenas 4 homens, um canhão defeituoso e uma quantidade escassa de munição perfurante. Devido ao impacto de um projétil pela manhã, a mira telescópica deles havia rachado e perdido a precisão. Não havia peças de reposição disponíveis. Hawkins dirigiu-se à sua equipe. Não podemos detê-los todos, mas podemos atrasá-los. Suando profusamente, o soldado Kinney perguntou: quantas balas restam? Ao que Hawkins respondeu: apenas 4. Um silêncio se instalou entre os demais enquanto trocavam olhares. Hawkins ajoelhou-se, tocando a culatra do canhão, e fechou os olhos. Ele podia sentir a aproximação rítmica das máquinas como batidas de tambor distantes. O ar estava denso, com um gosto metálico, sugerindo ferrugem e chuva. Não era exatamente medo que ele sentia. Em vez disso, havia uma clareza arrepiante, a compreensão de que reforços não chegariam, que estavam isolados e que cada segundo importava. O tanque da frente surgiu à vista. O soldado raso Thomas Hawkins nunca havia disparado o canhão antitanque de 57 milímetros em combate real antes daquele momento. Mas ele havia se preparado meticulosamente para aquela situação, muitas vezes nos campos encharcados da Geórgia, imaginando a floresta distante como uma coluna de tanques avançando. Contudo, ali o contraste era gritante. Era real. Não havia margem para erros. O tanque da frente avançava como um punho de aço rasgando a neblina, e era um Mark IV, um clássico das divisões blindadas alemãs, pesando 30 toneladas, com um canhão de 75 milímetros de tiro rápido e blindagem forte o suficiente para resistir a tiros de armas leves e explosivos de baixa potência. Ele foi projetado para provocar medo e, de fato, conseguiu. O soldado raso Kinney já estava no depósito de munição, suas mãos enluvadas tremendo enquanto pegava o primeiro projétil perfurante. Hawkins alinhou o canhão, tentando encontrar um alvo, apesar da mira danificada. Ele olhou pelo cano, mas viu apenas distorção. Ajustou para a esquerda, mas ainda assim não estava preciso. Parecia impossível conseguir um tiro certeiro. Estamos cegos, murmurou ele. Qual é o nosso próximo passo? Perguntou Kinney. Hawkins permaneceu em silêncio examinando a paisagem. A estrada à frente se estreitava em uma pequena ponte de pedra a cerca de 200 metros de distância. Depois da ponte, a estrada serpenteava por uma leve inclinação, mal dando para passar um tanque por vez. Ele detectou umidade na beira da ponte. Erosão, indicativa de água escorrendo por baixo devido às chuvas recentes. Ele não miraria no tanque. Ele miraria na estrada. Preparem-se, ordenou. Tem certeza? Questionou Kinney. Não, mas não estou pedindo autorização. Hawkins assumiu uma posição de tiro e firmou o ombro. Sem auxílio visual, sem marcadores, apenas lembranças e instinto. Ele se lembrou das viagens de caça, da maneira como seu pai o ensinara a sentir o instante, em vez de pensar nele. Ele alinhou o cano ligeiramente fora da quina da ponte e respirou fundo. Soltou o ar. Fogo! O canhão recuou com força, o impacto com o solo palpável. Por um breve instante, nada. Então, uma explosão. O projétil impactou ligeiramente à direita do pilar da ponte, fraturando sua borda. Pedaços de pedra se desprenderam e o solo cedeu sob a pressão da pista. Não foi um colapso total, mas o suficiente para danificá-la e torná-la perigosa para veículos maiores que um jipe. O tanque da frente percebeu o dano, mas era tarde demais para o motorista frear. A esteira direita deslizou sobre a borda irregular, fazendo o tanque inclinar e perder o equilíbrio, parando completamente do outro lado da estrada. De fato, o caos se instaurou. Os tanques seguintes acionaram os freios, um derrapou para uma vala, enquanto o terceiro parou a tempo, mas a formação estava quebrada. Pior para eles, estavam agrupados, vulneráveis, avançando sem espaço para manobrar. Hawkins se dirigiu a Kinney. Me dê o segundo projétil. Desta vez, ele não mirou no tanque. Ele mirou no caminhão-tanque no final do comboio. Ele disparou.
A detonação foi rápida e imensa. Chamas subiram 6 metros até o céu. O caminhão se estilhaçou como um palito de fósforo embebido em gasolina. O calor era insuportável. Estilhaços perfuraram veículos próximos. Um dos veículos blindados pegou fogo, incendiando sua munição. Explosões secundárias sacudiram a região, lançando fumaça no ar. Em menos de 60 segundos, o comboio de tanques transformou-se em um engarrafamento de aço e chamas. Kinney olhou para o lado, com os olhos arregalados. Meu Deus, Tommy! Hawkins não sorriu. Ele já estava pegando o terceiro projétil. Ele apenas murmurou. Ainda não terminamos. A arte da desordem. A fumaça cobriu o campo como um véu. Chamas tremeluziam sobre os destroços do caminhão-tanque. O outrora invencível comboio de tanques alemães não era mais uma linha. Era um nó, emaranhado, em chamas e desorientado. O soldado Thomas Hawkins não hesitou. Ele sabia que não devia comemorar prematuramente. O terceiro projétil deslizou para o lugar. Kinney fechou a culatra com força e abaixou-se por reflexo. Kinney perguntou, objetivo? Hawkins respondeu, referindo-se ao tanque que tentava dar meia volta. Um Panther, elegante, fortemente blindado e mais resistente que o Mark IV padrão, havia manobrado para uma clareira, tentando sair da área da emboscada. Era o único tanque com espaço suficiente para girar. Se conseguisse se desvencilhar, poderia cercar a linha americana, ou pior ainda, chamar reforços. Hawkins ajustou levemente o canhão, estimando mentalmente a elevação e a distância. Permaneceu em silêncio, apenas puxou o gatilho. O projétil de 57 mm cortou o ar esfumaçado e atingiu a blindagem traseira do Panther. O impacto não o destruiu instantaneamente, mas danificou o motor. Fumaça preta jorrou da traseira. O tanque deu um solavanco para a frente alguns metros antes de parar bruscamente. Agora, os alemães estavam em caos. Vozes em alemão transmitindo ordens de tanques e veículos blindados. Alguns soldados desembarcaram, correndo para se proteger. Outros disparavam sem rumo em direção à linha das árvores, caçando um inimigo que não conseguiam ver. Os americanos? 4 deles estavam escondidos atrás de um canhão danificado, cerca de meia dúzia de projéteis e blindagem cada vez mais frágil. No entanto, Hawkins possuía uma vantagem que os alemães não tinham: controle sobre o ritmo. A cada disparo, ele os obrigava a reagir. Cada pausa, cada explosão, cada lampejo de incerteza no olhar do inimigo, ele aproveitava. Projétil número 4, anunciou Hawkins. Kinney hesitou. Só nos resta mais um depois deste. Então vamos fazer deste o decisivo. Ele direcionou o canhão para o centro da estrada, onde 2 tanques ficaram presos lado a lado em desordem. Um tentou contornar os destroços em chamas, mas colidiu com o outro. As esteiras travaram, tornando-os um alvo perfeito. O canhão disparou mais uma vez. Desta vez, o projétil atingiu a parte inferior da torre do Mark IV. Faíscas e fogo irromperam de baixo. O tanque balançou violentamente antes de parar completamente. Não detonou, mas foi neutralizada, imobilizada. Uma carcaça de 50 toneladas bem no coração do campo de batalha. Pela primeira vez, desde o início do ataque, Hawkins ouviu um som desconhecido. Silêncio. Nenhum rugido de motor, nenhuma ordem gritada, apenas o crepitar do fogo, o estalar da munição e o rangido metálico gradual da blindagem esfriando. O comboio de Panzer havia congelado, preso entre uma ponte desabada, destroços queimados e saídas bloqueadas. A outrora temida onda de veículos blindados alemães havia se transformado em um cemitério imóvel. Mas Hawkins ainda não estava totalmente tranquilo. Ele se movia cautelosamente, observando o horizonte. Algo estava errado. Tranquilo demais, silencioso demais. Então ele avistou. Um Panther, ainda operacional, avançava lentamente pela mata à esquerda, ao longe. Movia-se devagar, silenciosamente, usando a cobertura como um caçador. Ele havia notado o clarão do disparo da arma de Hawkins e estava indo em sua direção. Só restava uma bala. O Panther sobrevivente se movia furtivamente, silenciosamente, com propósito. Sua torre permanecia próxima ao solo,
girando enquanto avançava ao longo da linha das árvores, procurando a origem da emboscada. Hawkins observou sua trajetória. Em vez de seguirem pela rota principal, subiram a encosta leste para obter um ponto de vista mais elevado e manobrar o adversário. "Tommy, eu consigo ver", murmurou Kenny baixinho. Hawkins manteve o tom firme, mas a apreensão crescia dentro dele, uma pressão gélida se acumulando atrás das costelas. Eles haviam disparado seus 3 últimos projéteis, erguendo uma muralha de fogo e aço. A situação estava agora no seu ponto mais crítico. Restava apenas um projétil na caixa. Sem reservas, sem margem para erros, sem tempo para recuar. O Panther teria uma linha de tiro desimpedida em 1 minuto e seu canhão de 75 mm de alta velocidade poderia perfurar árvores, fortificações ou ossos sem esforço. Hawkins agachou-se ao lado da caixa de munição, pegou o último projétil e hesitou. Parecia mais pesado que os outros, não em peso, mas em carga mental. Todas as suas esperanças restantes estavam contidas naquele único cartucho. Ele olhou para Kenny, que permanecia imóvel com as mãos trêmulas. "Comigo?" perguntou Hawkins. Kenny assentiu com relutância, os lábios cerrados. Então, insira. O projétil entrou na câmara. A culatra fechou com um estrondo. O canhão estava carregado e preparado, assim como os adversários. O Panther havia assumido sua posição. Seu cano agora apontava para a cerca viva, onde os americanos estavam escondidos. A tripulação não sabia quantos oponentes estavam ali. Poderia ser um esquadrão inteiro. No entanto, eles estavam prestes a descobrir isso rapidamente. Um galho estalou, seguido pelo temido zumbido distante, a torreta do Panther travando a mira. Ele não tinha uma linha de tiro limpa. A cobertura das árvores, a fumaça e o terreno irregular tornavam a mira quase impossível. Mas ele se lembrou de quando caçava esquilos com o pai. Das vezes em que a mira era inútil, porque o alvo estava muito perto ou muito rápido. A voz do pai ecoou em sua mente. "Você não usa os olhos para mirar, Tommy. Você mira com o instinto." Ele deixou a lembrança se instalar antes de se ajoelhar, ajustando o canhão pelo tato, confiando unicamente na intuição. Sem mira, sem marcadores, apenas o instinto o guiava agora. Ele soltou um suspiro lento. Sentiu a terra sob as botas. Percebeu a vibração no ar, a tranquilidade antes do trovão. "Fogo!" O disparo saiu do cano com um estalo, ecoando como se os céus estivessem se abrindo. Por um instante fugaz, silêncio. Então, um impacto. O projétil atingiu a esteira esquerda do Panther, atravessou sua blindagem externa e destruiu o bloco do motor. O tanque guinchou, um som penetrante e atormentado, antes que a torre se dobrasse para o lado e o veículo parasse abruptamente. Desta vez, não houve explosão, apenas morte por precisão. Kenny caiu de joelhos, atordoado de tanto rir. "Você acertou." "Tommy, você acertou." Mas Hawkins permaneceu imóvel. Seus dedos se agarraram ao canhão. Seu olhar estava fixo nos destroços fumegantes do que quase os matara. Por um breve instante, ele se permitiu ter esperança de que tudo tivesse acabado, que eles pudessem sobreviver para testemunhar mais uma hora, que 4 projéteis e uma mira estilhaçada tivessem mudado o rumo da batalha. Contudo, ele sabia que não era bem assim, porque na guerra, a paz nunca chega imaculada. O sacrifício, o campo de batalha silenciou. O silêncio substituiu os rugidos dos canhões e o rangido dos pneus na brita. Restava apenas o leve chiado do combustível queimando, acompanhado pelos gemidos baixos dos homens feridos, tanto alemães quanto americanos. Uma névoa de fumaça serpenteava pela estrada estreita como neblina em um rio, contorcendo-se entre as árvores. O soldado Thomas Hawkins levantou-se lentamente com as pernas trêmulas. O suor escorria pelo seu pescoço. Sujeira cobria seu uniforme. Sua mão direita estava cheia de bolhas devido ao calor do canhão, e seus ouvidos ainda reverberavam com o eco da última explosão. Kenny se agachou perto dele, ofegante, tentando encontrar as palavras. "Tommy, você conseguiu!" exclamou com a voz trêmula. "Você realmente conseguiu!"
Você os deteve! Hawkins permaneceu impassível, encarando as chamas que consumiam os destroços à frente. Seu canhão, o canhão deles, agora era oco e imóvel, uma mera casca de aço silenciosa, mas havia cumprido seu propósito. O momento pareceu se prolongar, enquanto o tempo se tornava pesado. Então, sem aviso prévio, um assobio metálico estridente ecoou, o inconfundível guincho de projéteis de morteiro se aproximando. Sem aviso prévio, uma explosão de morteiro alemão ocorreu perto deles, produzindo um estrondo ensurdecedor e levantando poeira. Um fragmento de projétil cortou o ar, atingindo Hawkins, fazendo-o cair para trás com um baque surdo, seus membros estendidos ao lado do canhão. Sangue escorria de seu lado esquerdo, onde um estilhaço de metal havia perfurado suas costelas. Kenny correu até ele, implorando: "Tommy! Fica comigo, Tommy!" Os olhos de Hawkins se vidraram, mas ele permaneceu alerta, fitando o céu cinzento e infinito antes de tentar falar. Seus lábios se moveram, mas nenhuma voz saiu. Em vez disso, um gorgolejo fraco escapou de sua garganta. Kenny pressionou com força o ferimento, soluçando. "Você não pode ir embora, cara. Precisamos de você aqui. Vamos buscar ajuda." Mas Hawkins tocou debilmente o braço de Kenny antes de olhar de volta para o canhão, ainda fumegando e voltado para a frente. Seus lábios se moveram mais uma vez, uma voz sussurrada que mal se sobrepunha ao fragor do fogo. "Comuniquem-se. Mantivemos nossa posição." Seus olhos cessaram o movimento, mas permaneceram abertos, focados, protetores. Kenny ficou parado, amparando o amigo, até a chegada do socorro médico, 20 minutos depois. Encontraram o canhão abandonado, manchado de sangue, ainda apontado para o local onde o último Panther havia caído. E ao lado dele jazia o soldado Thomas Hawkins, silencioso, imóvel, uma das mãos repousando na alavanca da culatra, como se jamais a tivesse soltado. Ele não recuou, não se intimidou, não se rendeu e jamais contemplou o mundo que protegia após a névoa. Quando os reforços chegaram, o sol começava a se pôr atrás das modestas colinas normandas. A atmosfera estava carregada de fuligem. A terra tremia não mais com as vibrações dos tanques, mas com o som abafado de passos, avançando cautelosamente em meio aos destroços fumegantes. Um jipe de reconhecimento da 79ª Divisão de Infantaria parou no limite do local da emboscada. O primeiro-tenente Randall Woods emergiu, atônito com o espetáculo. 12 veículos estavam destruídos ou abandonados, entre eles 4 tanques, Panzers e um Panther, agora carbonizados, retorcidos e silenciosos. Um caminhão-tanque não passava de uma carcaça enegrecida. Um deles ainda explodia intermitentemente à distância, estalando como fogos de artifício. Cadáveres, tanto alemães quanto americanos, pontilhavam o campo em silêncio solene. Woods dirigiu-se ao seu operador de rádio. "Isto não é apoio aéreo", disse ele. "Nenhum ataque aéreo foi solicitado." Então, o que causou essa destruição? Os médicos encontraram o soldado Kinney ao lado de um corpo, protegido por uma lona encharcada de sangue. Era Hawkins. Uma das mãos permanecia perto do canhão. Kinney agarrou-se a ele, inicialmente relutante em soltá-lo, apenas olhando para a frente, os lábios cerrados, o maxilar rígido como se escondesse algo que jamais conseguiria expressar em voz alta. Por fim, um capelão ajoelhou-se ao seu lado e perguntou: "Ele morreu rápido?" Kinney respondeu calmamente: "Ele morreu de pé, firme." O tenente Woods ordenou uma inspeção minuciosa. Seus subordinados avaliaram os locais de impacto dos projéteis, a inclinação das crateras e as trajetórias distorcidas. Encontraram apenas um posto antitanque americano, o canhão de 57 mm danificado, com a mira estilhaçada, coberto de poeira e sangue, ainda expelindo fumaça pelo cano. Era ilógico. Calcularam as probabilidades. 4 projéteis disparados, 4 impactos confirmados, tudo acontecendo em questão de minutos, tudo com sincronia impecável, tudo sem uma mira funcionando. O relatório pós-ação concluiu: este comando acredita que o soldado Thomas Hawkins, agindo de forma independente,
e, usando um sistema de armas danificado, conteve e imobilizou uma coluna blindada inimiga estimada em 10 a 12 veículos, evitando baixas americanas significativas na cidade de Le Haut-du-Puy. A notícia começou a circular, inicialmente entre as equipes de artilharia, depois nas unidades de tanques, e então subiu pelos quartéis generais da divisão. As histórias seguiam um padrão. Você já ouviu falar do rapaz ruivo da fazenda com o canhão defeituoso? O indivíduo que deteve uma coluna inteira com um único tiro? Segundo relatos, ele mirou sem mira, alegando que foi sua intuição que o guiou. Inicialmente, outros se mostraram céticos, mas ninguém conseguiu oferecer uma explicação. Após a escaramuça, o campo próximo a Le Haut-du-Puy se transformou em solo sagrado. Soldados de unidades vizinhas o atravessavam, parando para contemplar os destroços. Alguns em silêncio, outros incrédulos. O que parecia uma robusta fortificação americana era apenas um canhão solitário e um corpo sem vida que se recusava a recuar. Os rumores se espalharam mais rapidamente do que o esperado. Um sargento da 101ª Divisão Aerotransportada o chamou de álamo de um homem só. Uma tripulação de tanque britânica que passava por ali o descreveu como loucura, mas loucura divina. Um soldado da infantaria canadense ajoelhou-se ao lado do canhão destruído, colocou um biscoito de ração na boca do cano e murmurou, para o camarada que não hesitou. No entanto, a burocracia agiu lentamente. Os relatórios de elogio demoraram 2 semanas para chegar aos escalões inferiores. Após a obtenção de 3 provas, incluindo depoimentos de testemunhas oculares, avaliações do campo de batalha e confirmação de munição, foi-lhe concedida a Estrela de Prata. Seguiu-se a Cruz de Serviço Distinto, uma das mais altas honrarias concedidas pelo exército dos Essecirioás por bravura em combate. Thomas Hawkins já havia sido sepultado no cemitério americano da Normandia, localizado perto de Colville-sur-Mer, antes da entrega dessas condecorações. Seu local de descanso final é o quadra D, fila 23, sepultura no 18, marcada com uma cruz branca. Alistado como soldado raso, Thomas John Hawkins era natural da Pensilvânia e faleceu em 7 de julho de 1944, aos 24 anos. A notícia de sua morte foi dada primeiro à sua mãe, pessoalmente. Posteriormente, ela recebeu suas medalhas, seguidas por uma carta encontrada no bolso do peito de seu uniforme, manchada de sangue, mas intacta. Esta carta, datada de 6 de julho, um dia antes da emboscada, continha as seguintes palavras: Querida mãe, quando você ler isto, já estarei no interior da França. Dizem que avançaremos em breve. Todos estão com medo, mas não admitem. Eu também, suponho. Só quero cumprir meu dever e voltar para casa. Se eu não conseguir, espero que você não fique muito triste. Tommy não escreveu este bilhete prevendo sua morte. Em vez disso, escreveu-o porque testemunhou a bravura em outros. Se eu não voltar, diga ao papai que me lembrei dos esquilos. Ele entenderá. Com amor eterno, Tommy. Pelo resto da vida, sua mãe guardou a carta em sua Bíblia. Muitos anos depois, durante a inauguração de um memorial de guerra no condado de Lancaster, ela permaneceu de pé com dignidade e compostura. Não chorou. Apenas contemplou o monumento, passou delicadamente a mão enluvada sobre o nome do filho e afirmou que ele não fora impulsivo. Pelo contrário, não esperara por autorização para praticar atos justos. Décadas se passaram. A guerra terminou. Cidades foram reconstruídas. Países progrediram. Contudo, a história de Thomas Hawkins não se perdeu. Persistiu nas narrativas dos campos de treinamento, transmitida de instrutores para recrutas. Foi invocada em manuais de campo, não pelo nome, mas como um exemplo de raciocínio rápido sob pressão de fogo. Em Fort Sill, Oklahoma, artilheiros novatos costumavam ver um diagrama chamado Posição de Hawkins. Ele não era famoso, nem foi retratado em filmes. Nenhum monumento reflete sua imagem. No entanto, entre aqueles que compreendiam a gravidade de enfrentar um tanque blindado, armados apenas com coragem e metal, seu nome tinha significado. Na Normandia, os moradores ainda se lembravam dele.
A estrada onde ocorreu a escaramuça foi posteriormente rebatizada como Chemin du Canon Solitaire, a Estrada do Canhão Solitário. Essa mudança de nome aconteceu sem alarde, sem grandes cerimônias ou cortes de fita, apenas uma placa de madeira afixada em um poste em meio às papoulas que florescem todo o mês de julho. Todos os anos, no aniversário da batalha, um pequeno grupo de estudantes franceses visita o local e deixa flores na antiga cerca viva. A maioria desconhece a história completa. Seus professores lhes informam: um único homem estava aqui, e foi sua resistência que nos trouxe a liberdade. É fácil descartar histórias como essa como mito, considerando a noção de que nenhum indivíduo sozinho poderia resistir a tanques, chamas, medo e ventos fortes. No entanto, as guerras não são vencidas apenas por generais, ataques aéreos ou mapas estratégicos. Muitas vezes, elas são decididas em locais inesperados, por indivíduos que não foram previstos. Esse foi o caso do soldado Thomas Hawkins. Ele não era extraordinário, não tinha precisão impecável, não buscava o heroísmo. Ele simplesmente compreendeu algo que muitos ignoram, que diante de uma força esmagadora, o único fator que um inimigo não pode prever é a coragem. Sua mira estava danificada, sua equipe estava dispersa, sua arma estava obsoleta, mas sua determinação, inabalável, inabalável. Essa resolução não vinha de patente ou fama. Surgiu de recordações, da voz de seu pai, dos campos da Pensilvânia, de um pequeno rifle de caça e de uma regra antiga, tão atemporal quanto a própria guerra. Nunca desperdice seu tiro. Hawkins não direcionou sua mira apenas com os olhos, mas com toda a sua vida. Ele não apenas deteve uma coluna de tanques, ele impediu que o medo avançasse 1 centímetro sequer além de sua posição atual. Com esse ato, ele nos ensinou que os campos de batalha nem sempre são lugares. Às vezes, são momentos, respirações, escolhas ou tiros. Ele atirou, e isso fez a diferença. Queremos saber a sua opinião agora. Qual aspecto da história de Thomas Hawkins teve o maior impacto em você? Seu tiro final, sua carta para casa, ou o simples fato de que ninguém previu que ele mudaria a história, mas ele mudou? Compartilhe suas ideias nos comentários. Se você acha que mais pessoas deveriam conhecer histórias como essa, histórias que muitas vezes não são contadas nos livros de história, compartilhe este vídeo, porque às vezes a menor resistência produz o eco mais poderoso.